I know that some of you are here from the morning, 8 o'clock, 7 o'clock. Eu notei que alguns de vocês estão aqui desde as 8. I would like to increase your smile today by God's Eu grace. gostaria de aumentar o sorriso de vocês pela glória de Deus. Because we have a subject that is called From Darkness to Light. Porque temos temos assunto que se chama De Oscuridad a la Luz. Da escuridão para a luz. From Darkness to Light is not a title. E eu quero dizer que isso não é um título. It's a process. É um processo. I want to tell you, I was in darkness for 16 years. Eu estive na escuridão por 16 anos. I was an atheist and I didn't believe in any God or Jesus. Eu era um ateísta e não acreditia. Eu era um ateu e não acreditava em Deus. E por 16 anos, eu não ajoelhei diante de ninguém. Depois de 16 anos, eu encontrei uma Bíblia e eu li sobre a luz. E a luz falou comigo. E a luz era Jesus. E eu decidi, depois de 16 anos de ateísmo, eu decidi escolher a seguir essa luz. E quando eu decidi sair da escuridão, um inferno se abriu na minha mente. Uma voz veio até mim e me disse: Você é estúpido? Uma voz veio e me disse: Você é estúpido? Onde é que está Deus? Onde é que está? Você já viu a Deus? E do outro lado, era a voz da luz que sussurrou à minha consciência: Você quer sair da escuridão? Só ore. Ore. Tenta. Me prova para ver se a luz não é mais doce do que a escuridão. Então, glória a Deus, eu me ajoelhei e falei com Deus, e pela primeira vez eu vi a escuridão em mim. Eu vi a luz, a beleza do caráter de Jesus. Quantos de vocês nasceram na igreja? Eu nasci no hospital. Então, quantos nasceram na mensagem? É diferente, né? Então, irmãos, eu não nasci numa igreja, eu nasci no hospital. Meus pais eram ateus. O meu pai era um membro ativo do Partido Comunista. De comunismo. Então, eu recebia Jesus e para mim não é um nome igual a Napoleão. Historical cliché. Ni es Então, una historia histórica, nome histórico. Jesus for me is personal. Jesus para mim é pessoal. Eu le conozco a ele. I love Jesus. E le amo a ele. And I miss e eu amo e eu tenho saudade. Do you believe that Jesus is with us today, now here? Ustedes, hermanos, que Cristo está aqui com nós hoje? Você acredita que Jesus está aqui hoje? E eu quero que vocês abram suas Bíblias para seguir a sua, para ler o verso Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Beginning means time. Então vamos definir. Princípio significa tempo. Heaven means space. Cielo significa espaço. Earth means matter. E terra significa matéria. Imagine if God would have created matter first and then time and space. Imaginem se Jesus tivesse criado a matéria primeiro e depois o espaço. Se você tem a matéria e você não tem o tempo,
Onde ou quando você coloca? Se você tem a matéria, mas não tem o espaço, a pergunta é onde você vai pôr? Mas graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo criou primeiro o tempo, depois o espaço e então a matéria. E aqui temos a Trindade da Trindade. O tempo tem passado, presente e futuro. Aqui, espaço tem altura, largura e comprimento. Matéria é sólida, líquida e vaporosa, e em vapor. Então é maravilhoso que Deus define a criação em 3 dimensões. E Deus disse, haja luz e houve luz. Interessante que em João 3:19, John 1:4, it says, João 1:4, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Ou seja, em Jesus tinha luz, e a vida era a luz dos homens. Então, em outras palavras, quando falamos da escuridão para a luz, na verdade, estamos falando da morte para a vida, ou então do mal para Jesus. Então, quando falamos de criação, a criação é uma jornada da escuridão à luz. Pecado é uma jornada da escuridão, da luz para a escuridão. Salvação é o plano de trazer a humanidade de volta para a luz. Então, quando falamos da escuridão para a luz, estamos falando de algo muito interessante. Amamos a escuridão e odiamos a luz? Ou odiamos a escuridão e amamos a luz? Ou amamos a luz e a escuridão na mesma intensidade? O que vocês acham? Vamos abrir a Bíblia para João 3:19. A luz veio ao mundo e as pessoas amaram as trevas em vez da luz, porque suas obras eram más. Eu falei com alguns irmãos nossos, e eles me falaram que essa cidade nunca dorme. Eles estão vivos à noite. Quando a gente tem que definir o que escuridão é, eu tenho Stephen Hawking, um cientista ateu, que disse a religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. E um outro disse, um ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. El ateísmo es un cuento de hadas para personas que le tienen miedo a la luz. So are we afraid of darkness? Então temos medo da escuridão? ¿Tenemos miedo de la oscuridad? Or are we afraid of light? Ou temos medo da luz? So we come to a next step. Então chegamos na outra parte, meus amigos, senhoras e senhores. Alguns nascem na escuridão sem a opção de outra opção.
E há muitos que estão procurando saída, mas não têm. A gente pede a oportunidade de ajudá-los. E aí tem outros que saem da escuridão e vão para a luz, e agora brilham para que ajudar outros a saírem da escuridão. Escuridão é parte do problema. Então a luz faz parte da solução. Escuridão é a ausência de luz. E luz e a escuridão é uma condição espiritual. Mas a luz é um tipo de mentalidade, sem ódio, sem fé, perdão. Um texto. Sou rico, vocês lembram disso? Sou rico e enriquecido e não preciso de coisa alguma. E não sabes que é miserável, pobre, cego e nu. Estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Towards the end of this message, I will comment this text. Para o final da mensagem, eu vou voltar nesse texto e comentar. Mas queremos falar de um jeito de pensar. Olhando para mim, eu me pergunto como um homem pode ser salvo. Mas olhando para Jesus, como é que eu posso perder a salvação com um Salvador desses? Qual é a consequência de estar vivendo em escuridão? O povo tinha alguns escravos que ficavam embaixo da terra por um tempo, sem luz natural, e quando saem daí, os olhos deles precisam ser cobertos para evitar cegueira instantânea. É maravilhoso o resultado em pensar o que a escuridão faz em nossas vidas. El ojo humano se adapta de la luz a la oscuridad en aproximadamente 10. Em 20 segundos, nosso cérebro se acostuma a passar da escuridão para a luz. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma pessoa, um processo de alguém a sair da escuridão para a luz. El apóstol Pablo se percibió en sí mismo carácter como uno muy bueno. Quando o apóstolo Paulo estava vivo, antes da luz, ele se achava uma boa pessoa. Mas quando ele se encontrou com a luz, o lado escuro saiu e ele pôde ver de verdade quem ele era. E para ele precisou 20 segundos de Jesus. 3 dias para se arrepender. 3 anos para descobrir onde o erro teológico está. Isso foi uma saída pessoal da escuridão. Uma aplicação personal. Uma aplicação pessoal. Então, agora vamos para a igreja. A igreja de Deus precisou de 400 anos para ir de escravo a portador de luz. E para sair da escuridão, voltar para a luz, precisou de 1.633 anos. A igreja necessitou 1.260 anos. Então, desde o primeiro século, irmãos e irmãs, no tempo de Jesus, a igreja estava animada. E gradualmente se foi até os pontos dos pecados mais profundos, até chegar no fundo do precipício. E na Idade Média usaram 1.470 anos para sair para lugares perigosos.
para ir para a luz. Nós estamos aonde? O título dessa pregação é Levanta-te e brilhe. É verdade? Quantos acreditam que a mensagem de Elias está conosco? A mensagem da reforma. Então, nós acreditamos na nossa singularidade. E eu acho que você é o início. Mas aqui estamos. Deus falando com Elias. Na verdade, Elias está falando com a avó dele. Senhor, eu sou o melhor reformista do mundo. Eu fico sozinha. Nenhum guarda a lei como eu. Isso parece um diálogo entre ele e Jesus? Nós acreditamos na nossa individualidade e nós acreditamos que ninguém é igual a nós. Mas Deus pode fazer um Elias das pedras? E ello hay un texto en Deseado todas las gentes que puede cambiar nuestra mentalidad. No Desejado de Todas as Nações tem um texto que pode mudar nossa mentalidade. Aqueles a quem Cristo elogia no juízo podem ter sabido pouco de teologia, mas têm acariciado seus princípios. Entre os pagãos cristãos estão os que adoram a Deus, ignorantemente aqueles a quem a luz nunca é trazida pela instrumentalidade. Embora ignorantes da lei escrita de Deus, eles ouviram sua voz falando com eles na natureza e fizeram as coisas que a lei exigia. Suas obras são evidências que o Espírito Santo tocou seus corações e eles são reconhecidos como filhos de Deus. O outro texto diz: Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis em obedecer à luz e fazer o melhor que sabem do que o grande número entre os adventistas que guardam o sábado e não andam na luz. E são reconhecidos como hijos de Deus. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, o próximo texto é tipo uma ducha fria, destruindo a nós mesmos. É um alerta. Dice así, Dios tiene hijos. Many of them in the Protestant churches. Muchos de ellos en las iglesias. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis em obedecer à luz e fazer o melhor que sabem do que um grande número entre os adventistas que guardam o sábado e não andam na luz. Bem-vindos ao mundo da realidade, irmãos e irmãs. Nós somos Elias. Mas não se esqueçam que Deus tem um povo diferente no mundo, que amam a luz mais do que a gente. Aqueles que guardam o sábado. Então, como podemos conciliar ou reconciliar isso? A igreja é dividida entre duas partes extremas: os liberais e os conservadores. Mas olhem isso. Testemunhos para Jesus, Testemunho para Igrejas, volume 5. Alguns que tiveram grande luz e que foram grandemente abençoados por Deus, nos últimos dias cederão ao engano do inimigo e abandonarão suas convicções. Eles serão levados para beber das águas amargas do fanatismo
e quase perderão suas almas. Vocês veem, irmãos e irmãs? Como gradualmente podemos ir da luz para a escuridão e da escuridão para a luz? Os habitantes do mundo, em grande parte, se entregaram ao controle de Satanás. Ele age, o que significa que ele age como Deus dessa terra. Seres humanos totalmente entregues ao mal cooperam com eles em suas conspirações, ajudando-o a realizar seus planos contra o governo de Deus. O objetivo do grande rebelde era se justificar e mostrar que o governo divino era responsável pela sua rebelião. Para esse propósito, ele usou todos os poderes da sua mente. Ele trabalhava deliberadamente e sistematicamente, e com maravilhoso sucesso, ele levou a sua versão de grande controvérsia, ou grande conflito. Eu paro aqui. Qual parte da grande controvérsia você acredita, irmão? Acreditamos na versão dele? Ou acreditamos na versão de Deus? Por milhares de anos a gente ouvia de conspirações em vez das verdades que precisamos ouvir. De luz para a escuridão. De escuridão para a luz. Esse autor diz: a fonte está mais abaixo, mas ele diz: as mentiras são a religião dos escravos e dos senhores. A verdade é o Deus do homem livre. Podemos dizer amém a isso? Nós acreditamos no Senhor da liberdade. A nossa verdade é Jesus Cristo. Agora, quando é que Jesus volta? Uma das maiores afirmações escritas pelos adventistas, ou seja, aqui nesse caso, Haskell, ele diz: Lúcifer veio. Nesse livro do pedinte, diz que o Lúcifer falou que era impossível obedecer a Deus, servir a Deus no céu. A controvérsia fecha quando já foi demonstrado perante o universo que é impossível servir a Deus que é impossível servir a Deus e obedecer sua lei enquanto estamos no território do inimigo. E no meio de toda essa maldade, é possível para ele ainda fazer mais coisas. Ahora, quando o pueblo de Deus respeitam os 10 mandamentos para a perfeição de Cristo, e quando Deus influenciará todos os membros da nossa igreja, então Ele estará voltando. Porque precisamos fazer um ponto. No inimigo do território, eu, você e todos somos a luz do mundo. E a escuridão não conquistará essa luz.
Porque Cristo é a alma a luz na alma. Agora, irmãos e irmãs, em Apocalipse 18, 58 diz: e depois dessas coisas eu vi um anjo tendo um grande poder, e a terra foi iluminada pelo seu poder. Que descendía del cielo y que tenía grande autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Which is Christ's glory? ¿Cuál es la que é Deus na sua glória? Christ in you. Deus em você é o jeito de glorificar. Comes in you. Quando Deus vem até você, You become his glory. você se torna a sua glória. You are Christ's glory. Você é a glória de Cristo. In us. Quando Cristo não está em nós, Conquer this light. a escuridão não pode conquistar essa Dealing luz. with the letter rain. Entonces E então virá a chuva serôdia. Discuss about loud cry. E depois vamos trabalhar da grande Christ in us. perseguição. Falamos de o que vamos sofrer na perseguição. To that text. Mas, irmãos e irmãs, eu volto nesse texto. Because thou sayest, I am rich and increased with goods. donde dice, tú dices, yo soy rico y enriquecido. Eu sou rico e enriquecido. Revelation 3:17. E em Apocalipse 3:17, And says, and you don't know that you're a wretched, miserable, poor, blind, and naked. Pero no você sabes, sabe se você é um cuitado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Laodicea La Odisea is the symbol of Laodiceia é o símbolo da cristandade moderna. símbolo del cristianismo moderno. why can I be wretched? ¿Por qué yo puedo ser miserable? Por que eu posso ser miserável? And yet I fail to share it with others. Porque eu conheço a verdade, mas eu não compartilho. Comparto con nadie. Why I'm miserable? ¿Y por qué Por que eu sou miserável? We sell reputation labeled as character. Porque vendemos reputação la reputación como caráter. So basically, we sell Então, our basicamente, vendemos a nossa reputação como caráter. but reputation is what people know that we are. Mas reputação é o que o povo sabe que a gente é. But character is what God knows about me behind. Mas caráter é o que Deus sabe por trás que eu sou, por trás dessas portas. So why I am poor? ¿Y por qué soy pobre? Então, por que eu sou I pobre? have wasted God's time and blessings. Porque eu estou gastando o tempo das bênçãos Blind. e o tempo e as bênçãos de Deus. E porque eu sou cego. The sins of other people. Porque E mientras porque estoy ansioso de ver eu los estou ansioso do pecado em outras Our pessoas. sins. Nós falhamos em ver os nossos In próprios. Spanish, we have a magic word, chisme. No espanhol, a gente tem uma palavra especial In Portuguese, it's fofoca. que é chisme e em português é fofoca. Nós amamos fofoca. We love gossiping. porque Nós amamos fazer That's why we fofoca. legalize sometimes gossiping. e é por isso lo legalizamos. So that's Que às why vezes we are legalizamos. Por eso somos ciegos. E por isso somos cegos. Jesus says we are naked. Por que estamos nus? Jesus disse que nós estamos nus. Desiring heaven and loving the world, we Porque enquanto desejamos o inferno, mas vivemos o céu, Estamos amando al mundo, arriesgándolo los dos a la vez. there is a amazing coherency or tem uma coerência maravilhosa as a human being entre Sansão, o ser humano, e Laodiceia. Correlación, ello hay una similitud grande entre Sansón, el personaje bíblico, y la iglesia La Odisea. he loved both darkness and light in a sense. Ele amava a escuridão e a luz. Many of us are the same. Muitos de nós somos iguais. Tonight we go to the Philistines with a Na noite vamos para as Filisteia em dançateria e coisas assim. go to the court law, the gates of the city like Samson. Pero E de manhã, na manhã, a gente vai para a corte falando do amor de Jesus. As a judge, yes? Porque ele era um juiz, não é? He went from darkness to light, brothers and sisters. Ele saiu da escuridão para a luz. tinieblas a luz. And then from light to darkness. Pero de luz E então da luz para a escurdão. Lost his eyes.
até Sansão perdeu a sua vista. Então, uma lição para a gente. Sansão teve que perder a luz para ter a luz. Então, você acha que Sansão perdeu o contato com Deus, com sua comunhão, de maneira instantânea ou gradual? Gradualmente, sim? E o que vocês acham? Gradualmente? Ele se aprofundou tanto na escuridão que ele deu o segredo da sua força. É interessante que o cabelo, os laodiceus eventualmente entraram em apostasia como Sansão. Primeiro, Sansão começou a beber vinho. Depois começou a violar a reforma de saúde, começando por comer mel de um corpo morto de leão. E então cedeu na sua moralidade. Então, no final, ele passou dos limites e ele contou o segredo do seu poder, o cabelo. O cabelo é o sábado. Quando o povo de Deus, no tempo da perseguição, quando a lei do domingo será imposta, e nós vamos ter que... E se a gente entregar o sábado, a gente vai perder o cabelo, a nossa identidade e a nossa razão de existir como povo de Deus. Laodiceus serão salvos sem olhos, como Sansão foi salvo. Entre o céu e a terra, entre a Filistia e Israel, e entre duas mulheres, e entre dois pilares no templo de Dagon, e entre duas religiões. Irmãos e irmãs, uma igreja que funciona como Sansão. Você lembra que ele estava cego? Sem olhos? Ele era puro? Ele estava miserável? Por que ele estava caminhando em círculos? Trabalhando para os babilônios. Os filhos dos babilônios estavam rindo dele. Esse mundo está rindo da cristandade. Porque eles veem em nós a duplicidade de caráter. Irmãos e irmãs, da escuridão para a luz. Jesus Cristo está olhando para mim hoje, para nós, todos nós, e Ele diz, Lívio, Orlando, colombianos, all the people of God, todo el pueblo de Dios, todo o povo de Deus que estão presentes aqui. I give you a counsel. Eu faço um concerto. Se você quer sair da escuridão, quantos de vocês querem sair da escuridão? Eu peço para comprar. Compre de mim. Mas, Senhor, você acabou de me dizer que eu sou pobre e cego, miserável. Como um homem como eu, cego, pobre, comprar. E o que comprar? O meu ouro provado em fogo. A fé que conquista a escuridão. E comprar roupas. Um caráter que nós nunca tivemos. E para comprar de Jesus, o óleo, o unguento, o colírio,
Esse foi o problema do Martin Lutero. Estava dormindo no concreto, se machucando a si mesmo e fazendo jejum de maneira excedente. Ele estava buscando o dia misericordioso. Até que ele ouviu a voz: Lutero, compra para mim, compra de mim ouro, vestes brancas e colírio. Compre por mim. Queridos hermanos y hermanas, vocês sabem como podemos comprar de Jesus? Nós, criaturas pobres e miseráveis. Jesus está dizendo para nós hoje, nos olhando nos olhos: vendem-se a mim. Uau! Maravilhoso. Hoje, hoje o Senhor fala contigo e comigo. Vende-se a mim. Quantos de vocês gostariam de dizer que estão se vendendo para Jesus? Quantos quisieran vender-se a Jesus hoje? Quando já quiseram se dar a Jesus, nós temos uma solução. Aqui está a solução. Para sair da escuridão, para a luz, para comprar de Jesus, a fé testada em prova, para comprar um caráter que nós nunca tivemos, e comprar de Jesus o Filho, o colírio. Que maravilhoso Salvador nós temos. Eu quero perguntar para vocês uma pergunta. Eu tenho um verso bíblico em Jeremias 7, 17, 14. Nosso tempo está quase acabando. E eu quero pedir um favor de vocês. Se precisamos comprar ouro e vestes e unguento e cuspe, eu convido vocês a memorizar um verso bíblico junto comigo. Estão de acordo? Concordam? Vamos abrir Jeremias 17, 14. E ao lugar onde temos o verso de ouro do Testamento. Jeremias 17, 14, que diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e eu serei salvo, porque Tu és o meu louvor. O Senhor é nossa glória. Amém. Vocês querem memorizar comigo? Obviamente, vamos falar em espanhol. Então, vamos fazer um ensaio. Essa parte. Essa parte vai dizer, cura-me, Senhor, e serei curado. E o outro lado dirá, salva-me e eu serei salvo. E essa parte no meio, porque Tu és o meu louvor. Podemos começar esse exercício? We start with this. Vamos começar com isso. Sáname, oh Jehová, seré sano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cura-me, Senhor, e serei curado. Save me, O Lord, and I shall be saved. Salva-me e eu serei salvo. 1, 2, 3. Salva-me e serei salvo. And now this round. E agora desse lado. Porque tu és o meu louvor. Mais uma vez. Porque Tu eres minha alabança. Amém. Amém.
Agora todos vamos dizer o mesmo verso. Salva-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e eu serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Amém. Irmãos e irmãs, da escuridão à luz é só um passo, um pequeno passo, mas é tão difícil, porque envolve a sua escolha, a minha escolha. Amo a Jesus e Ele está vindo logo. E Ele é minha glória. Ele é a sua glória. Que maravilhoso Salvador. Quantos gostariam de se vender a Deus? Querem orar comigo? Quantos de vocês querem se ajoelhar e se vender a Cristo? Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, hoje reconhecemos a escuridão no nosso coração e na nossa mente. E reconhecemos que amamos a luz, mas às vezes amamos a escuridão. O que nos dificulta é a nossa natureza humana. Nós não podemos nos reinventar, Senhor. Mas hoje, nós vimos a luz no fim do túnel. Hoje temos esperança. E como o Senhor nos aconselhou, nós queremos nos vender. Nós queremos comprar fé, roupas, and the wisdom of the Holy Spirit. Y la sabiduría del Espíritu Santo. Queremos hoy. We ask you to take our heart. Le pedimos que usted tome nuestros corazones. Against our wild will. Aún en contra de nuestra propia voluntad salvaje. We ask you, Heavenly Father. Y le pedimos, Señor, forgive us. Que usted nos perdone. Because we were blind. Porque fuimos ciegos. We were wretched. Fuimos cuitados. We are still miserable. E todavía miserables somos. Pero le necesitamos. Mas ainda te necessitamos. E hoje, nós nos apaixonamos com aquele que se chama Jesus. Querido Pai que está nos céus, nos dê a oportunidade para cair sobre o peito de Jesus e escutar a batida do teu coração. Nos dê a oportunidade de deitar sobre o seu peito de limpar os pés de Jesus com as nossas lágrimas. Porque nós o amamos. Porque sentimos falta de Ti. E porque sabemos quem o Senhor é. E porque conhecemos a nossa escuridão. Temos medo da escuridão dentro de nós. Mas amamos a Ti e amamos a luz. Amamos o sorriso. Amamos a esperança que vem das Tuas palavras, Senhor. Compra de mim. Aqui estamos, Senhor, dispostos a comprar e vender nós mesmos. No nome de Jesus. Amém.